Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um projeto Saber, Agir e Evoluir. Hoje estamos aí com mais duas convidadas, a professora Samantha e a professora Áurea, que nos vai dizer aí a respeito do pós-aula, como que é todo esse procedimento aí em momentos de pandemia. Vou continuar aí com os meus companheiros, professor Daniel, professora Camila, né, o professor Daniel com seu boletim coronavírus e a professora Camila trazendo uma ferramenta todas as semanas para a gente aí a respeito, para auxiliar o trabalho do professor, né, em sala de aula. Vamos começar então pelo professor Daniel. Vamos lá, Daniel. Ok. Boa noite, Kelvin. Boa noite, Camila. Boa noite. Samantha, Áurea. Bem, com relação ao coronavírus, nós temos algumas marcas ruins, né, dessa semana. Então, os números de hoje, nós passamos no Brasil de 1.500.000 casos, né? Então, nós tivemos 1.502.424 casos, com 62.045 mortes, né? Então, nós temos 13 capitais com 80% de ocupação dos leitos de UTI e o índice de letalidade está em 4,1%. Né? Em São Paulo, nós temos 302.179 casos, com 15.351 mortes. E nós tivemos o acréscimo de 321 mortes no dia de hoje. Com relação à letalidade, nós temos falado bastante sobre isso nos últimos programas. E a letalidade, apesar desses números galopantes, a letalidade ela vem baixando. Né? Nós tivemos 5,1% em 12 de junho, 4,4% em 26 de junho, e agora, no dia 3 de julho, nós temos 4,1% de taxa de letalidade. Então, no primeiro momento, nós pensamos, a taxa de letalidade baixou 1% ali, e é pouca coisa, né? Mas, no entanto, isso representa salvar pelo menos uma vida em cada 100, né? Quando você tem 1% de letalidade caindo, né? Então, isso é importante. Bom, tem um outro ponto, um outro viés do nosso boletim de hoje. Eu trouxe um case de sucesso, que é a cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. A cidade de Pelotas, ela, até o dia 18 de junho, ela era a única cidade com mais de 200 mil habitantes e que não tinha nenhum óbito de coronavírus ainda, né? Os números de hoje, né, 3 de julho, eles têm 293 casos, com 4 óbitos, com um índice de letalidade de 1,4%. Então, um número bem mais baixo, né, do que nós temos aqui no estado de São Paulo como um todo. Isso se deve a uma capacitação desde março que eles fizeram, né, com uma série de medidas drásticas, né, desde instituições de ensino e fábrica de refrigerante produzindo álcool gel de forma voluntária, até a alta adesão das restrições por parte dos comerciantes, que desde o começo restringiram a entrada dos clientes sem máscara. A Guarda Civil fez operações, uma operação de um programa chamado Fila Segura nas agências bancárias para evitar aglomerações. Houve interdição de praças, a criação de um centro específico para o Covid, e o sistema de saúde deles passou a operar rapidamente com teleconsulta, com tenda de triagem, treinamentos e muita medição. Né? Então, esse conjunto de ações fez com que Pelotas se tornasse um case de referência no Brasil no combate ao coronavírus. Por hoje, é o que nós tínhamos sobre esse assunto. Bom, legal, Daniel. Agora eu vou passar para a Camila, para ela passar para a gente o boletim tecnológico. Então vamos lá, boa noite. Hoje eu trouxe para vocês não uma ferramenta diferente, mas eu trouxe uma ideia dentro de uma ferramenta já muito conhecida por todos nós professores. Então, durante a nossa vida acadêmica, nossa vida profissional, nós nos habituamos a criar slides para demonstrar alguns conteúdos. E durante esse processo de aula remota, a apresentação de slide ela passou a ser ainda mais importante para ajudar nessa visualização do conteúdo com o aluno. E aí o que eu trouxe para vocês é uma ideia diferente para usar dentro desse Google Slide, que é criar salas virtuais com lousa, com estante, com livro, com caixa de som, com
bonecos e bichinhos de estimação, usando uma bonequinha. Então, nós, professoras, nos tornamos uma bonequinha de Bitmoji, que é aquele emojizinho usado no Snapchat. E aí, através desse slide, a gente consegue criar hiperlinks para colocar jogos, colocar vídeos, colocar atividades, e aí transformando esse slide, que é só uma apresentação de conteúdo, em algo interativo e divertido para as crianças. Então, semana passada, por exemplo, eu estava ensinando para as crianças animais selvagens, animais domésticos e animais da fazenda. Então, eu me escondia atrás da árvore, lá no zoológico, eu me escondia dentro de uma moita, aí eu ia na fazenda e transformava a bonequinha em um porquinho, e ela montava na galinha, e aí eles têm que ficar me procurando dentro do slide, e dentro desse slide eu sempre coloco alguma surpresa para eles, que é um jogo, que é um link para um vídeo, que é um link para uma música, para eles assistirem e realizarem alguma atividade pós-aula também. Então, hoje o que eu trouxe para vocês é que com uma ferramenta já muito utilizada por todos nós, mas que com uma boa ideia pode enriquecer ainda mais o uso dessa tecnologia que já era conhecida por todos nós. Então, por hoje é isso. Bom, vamos lá então. Agradeço a Pro Camila, Pro Daniel pelas informações, né? Toda semana aí está trazendo para a gente e está enriquecendo as nossas entrevistas. E queria começar apresentando as professoras convidadas, né? É interessante que eu obtive informações que a Samantha, ela passou pela escola aí, ela tinha 16 anos, né? Deu uma saída da escola e depois retornou de novo e aí nos auxilia aí, né? Auxilia tanto a gente quanto os alunos, né? Porque é professor e ainda auxilia nós os professores. A Samantha, ela fez faculdade na Fama, formada, você já concluiu em 2015, né, Samantha? Isso, já concluí. A Áurea já é um pouquinho mais das antigas, né? Ela entrou em 2009, né, na escola, mas ela foi formada lá em 2010. Né? Em 2010 ela assumiu o maternal e depois ela passou para professora de ensino fundamental. Bom, primeira pergunta aí que eu quero fazer para você, Samantha. Vamos lá. A lição de casa ela é uma ferramenta pela qual o professor ele tem o retorno do seu aluno, certo? Com relação ao aprendizado do conteúdo, conteúdo esse que já foi programado. Eu queria saber qual a importância da lição de casa para vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite, vocês que me convidaram. A primeira coisa que eu queria falar é assim, o conteúdo ele é importante você ter a lição de casa depois para maior fixação, né, do conteúdo que foi passado, principalmente agora nesse momento de pandemia, que as aulas estão à distância, né? E é importante para a gente saber realmente se os alunos conseguiram alcançar o nosso objetivo, né, do ensino-aprendizado. Vou só agregar um pouquinho no que a Samantha falou. A lição de casa ela é importante em vários aspectos, né? Então, é na lição de casa que a criança fixa a memória daquilo que foi ensinado na sala. Na lição de casa, no momento da lição de casa, é o momento da criança organizar a sua rotina, né? E da criança ter um tempinho com o adulto, com a pessoa que vai auxiliá-lo na lição de casa. A lição de casa é muito importante. Mas esse momento, ele só é válido mesmo quando o adulto deixa que a criança faça a lição de casa. Não dá certo se a criança for fazer a lição com o adulto e esse adulto fazer a lição por ela. Além de ser ruim para a criança, passa a ideia para ela de que ela não sabe fazer a lição. Então, esse momento de lição de casa, que a criança interage com um adulto que não é a professora, ele é válido, ele é importante, desde que o adulto deixa a criança fazer a lição sozinha e ele fica ali só para auxiliar, né? E quando a criança tiver uma dúvida, o adulto não dá a resposta para essa criança. Ele faz perguntas para que ela possa pensar e conseguir concluir sua lição. E é importante também, no caso do 5º ano, que já está indo para o Fundamental 2 o ano que vem, é importante para eles criarem também a responsabilidade, né? De saber que eles têm uma lição de casa, têm o dever a fazer, e que mesmo agora, em época de pandemia, as lições de casa continuam. Pontualmente, todos os dias tem lição de casa sobre o conteúdo que é passado.
Bom, gente, então, eu queria até fazer um comentário sobre a fala aí da ProAurea e da ProSamantha, que o processo ele tem que ser vencidos aí por etapas. Na verdade, o que eu quero dizer assim desde o princípio é que não importa, no ensino online, não importa a gente ficar assim, focado nas horas-aulas, né? Eu tenho que cumprir as 200 horas, né? Na verdade, a minha preocupação é outra, é desenvolver as competências do aluno, né? Sim. Acho que é isso, né? Até no ensino fundamental. Vou pedir que a Camila faça a sua pergunta. Vamos lá, Camila. Esse tempo de pandemia virou a nossa vida e a vida dos alunos de cabeça para baixo, inclusive na questão de comunicação entre professor e aluno. Eu queria saber de vocês como está sendo essa entrega de atividades e resultados, né, das lições de casa, das atividades de reforço durante esse período, já que antigamente, há 3 meses atrás, durante esse período de aula na escola, essas atividades elas eram as atividades elas eram entregues pontualmente e eram corrigidas em sala de aula e havia essa troca mais próxima, né? Eu queria que vocês trouxessem para mim e para nós nesse momento como que está sendo esse processo nessa nossa nova realidade. No meu caso, e acredito que na maioria dos professores, né, do colégio, estejam usando também, que é a ferramenta Google Sala de Aula. Então, as atividades que eu passo para casa, para as crianças, eu passo por ali, eu criei pastinhas, né, separada por tópicos, com as matérias, e ali eles postam, a criança faz a lição que foi proposta, e o pai fotografa, ou a mãe, quem for, fotografa e posta lá a atividade. E o legal dessa ferramenta é que você consegue corrigir, né, essa lição que foi feita, você consegue colocar lá, a gente consegue circular um pedacinho e parabéns, essa parte faltou uma letrinha, o seu desenho está muito bom, então a gente consegue fazer essas intervenções que são importantes para poder devolver essa atividade para o aluno. Então está sendo uma ferramenta muito interessante e eu acho que ela traz para a gente uma organização. E eu acredito que, mesmo quando essa pandemia passar, eu acredito que seria interessante nós usarmos, né, e estarmos ainda utilizando essa plataforma para que, de forma organizada, a gente consiga, de uma forma diferente também, corrigir as lições, né? E nessas lições eles conseguem colocar a lição escrita, eles conseguem postar fotos, vídeos, né? Atividades diversas que a gente propõe para que faça em casa. Isso. E nós também temos a plataforma do SAI, que desde o 4º ano tem atividades, né? Que são atividades que elas são programadas com a data de abertura e data de encerramento. Então, isso também é uma forma da gente estar disciplinando as entregas de atividades. Eu acho que esse momento, eu sou daquelas de tentar encontrar ponto positivo até no meio no fundo do poço, né? Então, essa situação, ela não é ideal. Nós não estamos vivendo aquele sonho, né? Nossa, estamos trabalhando em casa. Nossa, educação remota funciona. Nossa, que maravilha. Mas tudo que nós aprendemos durante esse período e estamos aprendendo, eu acho que só vem a somar. E aí eu concordo com a Áurea nesse caso, de quando voltarmos para a nossa realidade, né, de sala de aula, de carteira, de toque, de abraço, que essas ferramentas que nós aprendemos a usar, elas continuem sendo usadas. Porque no caso do Google Sala de Aula, por exemplo, que eu consigo ter esse controle, né, o pai consegue visualizar o que o aluno está fazendo, visualizar o que o professor está corrigindo, eu consigo fazer interferências e consigo manter um registro, né? E eu acho isso super interessante para acompanhar o processo, porque dentro do Google Sala de Aula, se eu quiser, eu posso dar pontos e notas para aquela atividade específica. Então, o pai consegue acompanhar o processo de aprendizagem do aluno do início até o fim do ano, em tempo real. Então, eu acredito que quando sairmos desse momento, nós estaremos ainda melhores, né, como profissionais, do que quando nós entramos nesse momento. Melhores tecnologicamente. Agora eu vou passar aí a pergunta para o nosso
professor Daniel. Vamos lá, Daniel. O trabalho do professor ele ficou bastante mais complexo do que ele já era, principalmente quando o assunto é a preparação das aulas. Como é que está sendo para vocês esse processo fora da sala de aula e que tipos de tecnologias e inovações vocês têm utilizado na composição das tarefas pós-aula dos seus alunos? Então, Daniel, eu estou usando muito o material que o nosso próprio sistema oferece, né? Que é a apostila digital e as atividades. Então, e fora disso, eu também uso o PowerPoint para fazer apresentações, né? E lições, algumas atividades no Google Forms, né? Com vídeos, ilustrações. Porque como eles vão, no meu caso, por exemplo, o quinto ano, o ano que vem eles vão para o Fundamental 2. Então, o Fundamental 2 a gente já sabe que as aulas são não são dinâmicas, mas elas são diferentes do Fundamental 1, né? E as ferramentas que eu, por exemplo, mais utilizo são as ferramentas do site. Na preparação nas aulas, eu acredito que multiplicou, né? Eu acredito que a gente acabou tendo que trabalhar mais por conta desse momento e da gente acabar tendo que sair da nossa zona de conforto e buscar coisas novas, buscar coisas diferentes, né? Então, esse momento de preparar as aulas, no meu caso, estendeu. Então, multiplicou, talvez. Porque a gente quer buscar coisas novas, né, interessantes, principalmente no meu caso, que dou aula para o primeiro ano, que as crianças tem crianças com 5 anos ainda. Então, tudo precisa ser muito lúdico, tem que ter muito visual. Então, a gente tem que buscar coisas novas, vídeos, figuras, imagens a todo tempo. Então, por mais que nós já usássemos tecnologias na sala de aula, agora a gente tem que buscar essas tecnologias de uma forma diferente. Então, eu acredito que mudou bastante. E os tipos de ferramentas tecnológicas, assim, que eu venho trazendo, assim, para a sala de aula, elas foram compartilhadas, porque eu acho que esse é o momento da gente compartilhar com os nossos amigos, né? O que a gente aprendeu. E a Teacher Camila, ela sempre compartilha tudo que ela faz de inovação, ela vai lá e compartilha, olha, gente, vamos fazer isso daqui dá certo, isso é legal. Então, a gente vai acatando, não dá para acatar tudo, porque é muita coisa, mas no que dá para a gente ir fazendo, a gente vai colocando, que é o caso do Bitmoji, que é a bonequinha lá da professora que a gente usa para interagir com as crianças, para formar uma salinha virtual, né, no Google Slide, que a gente usa também. O Jamboard, que é aquela lousinha interativa, no qual as crianças em tempo real conseguem mexer também na lousa. Então, a gente consegue fazer atividades juntos e eles interagirem ali no momento, né, junto com a professora. E também o Class Dojo. É Dojo que fala, né? Que é uma salinha que a gente monta, cada criança é um monstrinho, e nessa salinha a gente faz combinados, as crianças recebem pontuação por exemplo, é combinado que enquanto a Pro explica, as crianças têm que desligar o microfone, esperar um pouquinho. Desligou, muito bem, parabéns, ganhou um pontinho. A criança pode mudar o monstrinho dela, então é uma forma interativa, né, que traz tecnologia, para que as crianças possam, de uma forma mais lúdica, aprenderem o que for ensinado para elas. Então, eu acredito que sim, o trabalho do professor multiplicou, mas por uma causa boa. Só veio agregar, né, para a gente e para os alunos. Isso mesmo, porque quando as aulas retornarem, a gente vai usar essa tecnologia com certeza junto, porque já vai fazer parte do nosso cotidiano, né, do dia a dia. Antes, Samantha, você pedia para que usasse a tecnologia, né? Não é? Hoje em dia, ela foi imposta. Não é isso? Não então, teve a gente teve que aprender e teve que usar no dia a dia, não tem como. Isso mesmo. Oi, Daniel, desculpa, viu? Vai lá, Daniel, pode comentar. Não, eu estava comentando que, na verdade,
tudo que nós temos aprendido vai fazer parte do novo normal, né? Quando nós retornarmos para a escola presencialmente. Não é isso? É isso mesmo. É verdade. E esse processo ele acaba sendo divertido até para nós, né, nessa preparação. Nós passamos a tarde trocando informações, e aí quando uma descobre algo novo, compartilha com a outra. Hoje, por exemplo, compartilhei com a Áurea que a maestra descobriu que dá para fazer a bonequinha do Bitmoji falar. Então, Ah, nós ficamos sim, muito brincando o dia legal. inteiro com essas informações e acaba, eu acho que eu não sei quem se diverte mais, se são as crianças ou somos nós, né? É. E se a gente for observar também tudo que a Áurea falou, todos os programas que ela está usando, nos programas nossos anteriores aí, a gente está no 7º, né? Então, passou 6 aí. Os 6 que a gente já passou, a maioria das ferramentas que a Camila apresentou, a Áurea está usando em sala de aula. Olha que legal. Para finalizar, a gente sempre traz algumas informações sobre vocês. É uma pesquisa que a gente faz lá na escola, a gente não fala quem falou, tá? Jamais. Talvez vocês percebam pelo comentário quem falou, quem não falou. Mas, vamos lá, eu vou começar aí pela Pro Samanta, tá? É um momento, assim, bem legal do programa. A pessoa disse a respeito de você que você é uma professora proativa, olha só. Você é dedicada, está sempre disposta a ajudar, tá? Você chegou no colégio, você ainda era muito pequena, você tinha 16 anos, trabalhou um tempo na recepção, né? Até os 18, se eu não me engano, mais ou menos. Depois você retornou, né? Ainda estudante de pedagogia e assumiu uma turma lá no colégio, né? E a pessoa que falou de você, ela fica sempre que você está disposta a aprender. Ela falou que seu sobrenome é aprendizado, tá? Ela fala também que você tenta adaptar as características dos alunos para levar isso como resultado no aprendizado, nas suas aulas. E aí, o que você comenta a respeito? É porque eu acho que tudo que eu faço com amor. E eu dou muito, muito valor à nova oportunidade que eu tive de voltar para o colégio, né? Porque eu entrei lá, eu era muito nova. E eu saí porque eu fui para outros caminhos, fui fazer estágio em outro lugar. E aí, quando eu voltei a fazer pedagogia, por uma questão assim de necessidade, porque eu tinha 3 filhos e eu queria muito voltar a trabalhar, e eu me identifiquei na pedagogia. As meninas, a Keila e a Luciana, elas me deram a oportunidade, né, de estar mostrando o meu trabalho, e assim, eu me identifiquei na sala de aula, né, e também eu gosto muito de trabalhar com o público, de me doar o máximo que eu puder, eu faço. Então, por isso que acho que elas falaram, né? Que eu sempre gosto de ajudar o próximo. E a Áurea tá aí, né? Para falar que tudo que eu puder, eu vou ajudar ela, todos os professores, o que me pedem e que estão ao meu alcance, eu faço, eu me desdobro, eu ajudo. E é assim que eu sou. E aos meus alunos também, né? Tudo que eles, tudo que eles precisam, eu vou e faço. É assim que eu sou. Inclusive, essa semana, eu sou a favor que tem que elogiar mesmo, né? Quando a pessoa ela é competente, quando ela faz o trabalho e isso mostra pra gente que você é diferente, você tem que elogiar. E eu, inclusive, essa semana elogiei a Samanta, né? Porque precisei dela durante, assim, dias, e ela sempre foi respondendo e foi me ajudando aí para resolver os problemas. Por isso que eu a elogiei. Tá? Muito obrigada. Mas, bacana. Agora eu vou falar um pouco da Áurea. Áurea, a pessoa aí que a gente utilizou, né, para sondar suas informações, ela disse o seguinte, olha só, e vai complementar sua fala. Você usa e busca das novidades, olha só. Falou que você não fica trancada na sala, fecha a porta e fica ali dentro daquela sala, né? Você gosta de passar as fronteiras. Você usa muito recursos de informática, tá? Internet, informações de jornais, revista. Falou que sua aula é muito dinâmica, você sempre usa de tudo. Que você desperta o maior interesse da sala porque você incorpora as aulas. Olha só. E no final a pessoa ainda disse assim, você é maravilhosa.
Ela é mesmo, gente. Obrigada, você também é, tá? E aí, Fico o muito que você feliz, pensa? né? Eu acredito que os elogios, eles são sim, são positivos para a nossa vida, né? Eu acho que é importante a gente estar sempre elogiando e sendo gratos também, né? Às pessoas que nos ajudam. E eu fico muito feliz. Estou sempre tentando melhorar, né? Sei que tem muito que melhorar ainda, mas a gente vai buscando. Legal. Eu tenho memórias assim da Áurea, né? Eu lembro que eu participei das feiras da escola, feiras culturais, e eu lembro que a Áurea tinha uma sala muito bonita, né? Cheia de barcos. Eu não sei se você lembra, Áurea, né? E me Lembro. chamou a atenção. Eu falei assim, eu vou entrar na sala dela e vou perguntar do que se trata. Entrei, perguntei, elogiei ela, mas assim, é uma pessoa muito competente, é uma pessoa caprichosa também Muito na sala. caprichosa. Né? Eu gostei muito e naquela época até, eu não sei se você vai lembrar, né, Áurea, mas eu tô lembrando aqui para todo mundo. Bom, agora o que eu vou Eu fazer, lembro, né? obrigada. Nada, imagina. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou passar uma frase, né? Uma situação aqui. Eu queria que vocês comentassem essa situação e aí a gente finaliza o programa. Beleza? Ai, Kelvin, não é difícil não, né? Sim. Pode É. Não, fica tranquila, vocês vão tirar de letra, né? E ela faz parte do que está acontecendo aqui conosco, né? E eu vou levar um pouco ela agora para o lado das ciências também, né? Que eu e o Daniel fala muito para os alunos de presa e predador, né, Daniel? Eu disse que em biologia, em especial, nós falamos muito sobre isso, né? Exatamente. Então vamos lá. É o seguinte, olha só. A gente está ajustando o nosso dia a dia, certo? E a cor da pedagogia, tal qual como um camaleão, né? Então vocês imaginam aí como a gente está se desdobrando, né? Nessas aulas, seja com tecnologia ou seja de outro jeito, para a gente usar um simples celular, um computador, alguma coisa. A fala que eu queria que vocês pensassem era a seguinte, olha só que legal. As presas, elas se adaptam para fugir dos predadores. Olha só. E os predadores, eles se adaptam para capturar as presas. O que vocês poderiam comentar a respeito disso? As mudanças, essa pandemia, ela trouxe várias mudanças, né? Onde a gente teve que se adaptar a tudo, né? A gente teve que se adaptar tanto na nossa rotina particular, quanto na rotina da escola, que é o nosso caso, né? E os nossos alunos também tiveram que se adaptar com relação a tudo. Todo mundo teve que se inovar. Se reinventar. Nós sabemos que o ser humano é o único ser que se adapta a tudo, né? Então, eu tenho esse momento difícil que todos nós estamos passando, ele vai ter os seus pontos positivos e os seus negativos, né? Então, nós tivemos sim que passar por muitas mudanças, né? Foram necessárias, e esse momento a gente vai levar para toda a nossa vida. E eu sei que nós, professores, né, também estamos um lado um pouco difícil, né, tendo que se inovar, tendo que buscar coisas novas, tendo essa mudança, né, como você disse nessa historinha que você contou agora, né, Kelvin? Tem um ponto então... aí, voltando nessa questão até da biologia que nós estávamos falando, se adaptar também significa a preservação da espécie, né? Quando você Exatamente. se adapta, você sobrevive. Né? Então, acho que isso também é uma reflexão para nós. E eu acho que mesmo depois que essa pandemia não vai passar, né? Mas que a gente retornar às nossas atividades, a gente vai ter que se reinventar de novo, né? Porque aí vai ser uma outra fase, né? Então, eu acho que é isso que vai acontecer depois, sempre se reinventando, inovando, né? Nós estávamos eu acho que isso é comentando. importante. Nós estávamos comentando essa semana, inclusive, o quanto as crianças, principalmente os menores, eles já estão completamente adaptados a essa nova realidade. Eles já entenderam como funciona, já conseguem mexer sozinhos nos aplicativos e eles dão um banho na gente. Já. Exatamente. O meu primeiro ano já liga o microfone, já dá bronca no outro, que não é para. Eles já sentam, já sabem que ali é hora de fazer atividade. Eu também achei que foi uma adaptação muito rápida,
E os meus são muito pequenos, né? É porque eles já nasceram com a tecnologia, né, gente? Então, para eles, as crianças, os nossos alunos de hoje em dia, eles nasceram num mundo já tecnológico, né? Então, para eles é muito mais fácil eles estarem interagindo com aplicativos, nas salas de aula, né? Eles já têm todos os macetes de como acessar a aula, e muitas das vezes eles até instruem os professores. Verdade. Isso é verdade. Bom, gente, então para finalizar, vou agradecer a professora Áurea, a professora Samantha, tá? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E a palavra que fica aqui para a gente, né, para o Daniel, para a Camila, né, é agradecimento e adaptação. Tchau, Obrigada, gente. gente, pela Legal, oportunidade. tchau. Obrigada.